A paz do Senhor, povo de Deus. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos do livro do profeta Ezequiel, um profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. E essa lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 12, Visões do Afastamento e Retorno da Glória de Deus. Será relacionado no próximo dia 20 em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim aderem ao ensinamento da revista da editora Betel. E domingo nós vamos ter uma lição abençoada, porque eu tenho aprendido bastante com essas lições, já estamos quase encerrando o primeiro trimestre de 2022, e eu tenho convicção de que essas aulas edificaram nossas vidas espirituais. E antes de começar a nossa aula, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no canal, você que não é somente um inscrito, é um aluno aqui da nossa plataforma no YouTube, e que eu quero agradecer a Deus pela sua vida. A sua participação tem sido muito importante, quando você dá like, quando você compartilha, quando você comenta, quando você fala para os amigos sobre o nosso canal. Eu tenho convicção de que o reino de Deus é que está ganhando, porque todas as vezes que você compartilha nossos vídeos aqui na plataforma, ou comenta, curte ou compartilha, você está impulsionando o nosso canal na plataforma. O YouTube entende que nosso conteúdo tem relevância, então ele indica nossos vídeos para mais pessoas. E quanto mais pessoas forem alcançadas, esse é o propósito do nosso canal. Quanto mais vidas forem alcançadas, mais pessoas terão acesso aos ensinos da palavra de Deus. E a você que está passando aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, se tornar membro também desta família, deste canal. Não paga nada para se inscrever, é de graça aqui embaixo, no inscrever-se, viu? E você fará parte do canal do Pastor Edri e ativa o sininho, porque semanalmente eu tenho lançado aqui aulas da Escola Bíblica Dominical que têm sido abençoadoras. Aleluia! Vamos para a nossa aula? Vamos para o texto áureo da nossa lição? E levou-me o Espírito e levou-me ao ato anterior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel 43, verso 5. Verdade aplicada. Deus nos convoca a viver em santidade, olha só, para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência. Aleluia! Relacionamento com Deus. Então, irmãos, na verdade aplicada aqui, nós já temos grandes ensinamentos, viu? Deus nos convoca para viver em santidade, para que possa cumprir o nosso propósito da existência, que é ter relacionamento com Deus. O primeiro objetivo da lição, eu devo ensinar aqui, primeiro, mostrar que Deus não habita no meio da impiedade, olha só. 2, ressaltar que a glória de Deus não se negocia. 3, ensinar que Deus nos chama a viver em santidade. Texto de referência, Ezequiel 11, verso 22 e 23, e Ezequiel 43, verso 2, 4 e 5. Vamos lá para a leitura do texto de referência? Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs no monte que está a oriente da cidade. Ezequiel 43 agora. Olha aí, pessoal, acompanhe na revista de vocês. Eis que a glória do Senhor Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aleluia! E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levou-me em espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu todo o templo. Vamos para a introdução? O plano de Deus é habitar com o seu povo. Para tanto, Deus revelou na sua palavra as diretrizes para nos aproximarmos dele. Aquilo que não lhe agrada, e nos concede seu Espírito Santo para nos guiar, capacitar e viver agradavelmente diante do Senhor. Então, irmãos, diante dessa lição aqui, de antemão, já adianta aos irmãos que é a terceira lição que fala sobre o plano de Deus para se aproximar do homem. Lembra que, na verdade, já é a quarta, porque lá no Vale do Seco, Deus já começou o processo de restauração, mostrando visões ao profeta Ezequiel. Lá, aqui na lição de número 10, aqui, que nós podemos perceber,
A lição de número 10, as visões da torrente das águas purificadoras também fazem parte dessas visões de Deus ao profeta Ezequiel no interesse de restaurar a humanidade, restaurar a sua nação que estava dentro do cativeiro. E ali o Senhor, na lição de número 11, ele mostra uma outra visão ao profeta Ezequiel, um novo templo e a restauração do culto. Nessa aqui são visões de afastamento e retorno da glória de Deus. Então, Deus, desde o início da humanidade, Deus tem um forte interesse em se aproximar do homem, ter comunhão com o homem, ter intimidade com o homem. É bem verdade que Deus continua no seu posicionamento de querer comunhão com o homem. Já o homem, devido ao pecado, ele tem tendência de se afastar de Deus e ir para muito longe da presença do Senhor. Mas nós sabemos que Deus ele está de braços abertos, aguardando o retorno daqueles que se afastaram da sua presença. Porém, nosso Deus é misericordioso e continua concedendo essa graça para nós. Aleluia! Vamos para o tópico 1, a glória de Deus. Antes de refletirmos sobre as visões de Ezequiel, do afastamento e retorno da glória de Deus em relação ao Templo de Jerusalém, tá vendo que eu citei agora? O Templo de Jerusalém, o retorno e a restauração do culto fazem parte, a continuidade desta lição aqui, sobre alguns significados da expressão glória, no hebraico e grego, glória de Deus revelada em sua natureza, e revelada em Jesus Cristo, conforme Romanos 11:36 e 1 Pedro 4:11. Se você puder depois ler lá a palavra do Senhor. Então, nesse primeiro tópico aqui é a glória de Deus. Vai falar um pouco sobre o que é a glória de Deus, como que Deus manifestou a sua glória no Antigo Testamento e também como Deus manifestou a sua glória no Novo Testamento. E você talvez já me pergunte, pastor, mas o que é glória de Deus? Glória de Deus é o acúmulo de todas as benevolências do Senhor, toda a bondade do Senhor, todos os atributos de Deus formam a glória do Senhor. Então, a glória do Senhor é a plenitude de toda a sua autoridade, todo o seu poder que formam a glória de Deus, na qual o Senhor manifestou no Antigo Testamento de várias maneiras, mas no Novo Testamento, de maneira especial, o Senhor manifestou a sua glória de maneira extraordinária, surreal. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição como o Senhor manifestou a sua glória no Novo Testamento. Tópico 1.1, a glória e alguns significados da expressão. Conforme o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, o dicionário James Strong e o dicionário Vine, entre outros, não há um único termo para expressar a ideia glória, tá vendo? Na Bíblia. Assim, o contexto no qual a palavra está sendo usada é que determina a ideia que deseja passar, pois pode estar se referindo a seres humanos, riqueza, material e também pode estar se referindo a Deus. Então, todas as vezes que aparecer a palavra glória na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, não há uma definição concreta do que o texto quer passar, mas o contexto vai nos dizer o que é que aquela palavra está significando dentro do texto, a palavra glória. Por exemplo, aqui em Gênesis 45:13, quando José se revelou aos seus irmãos, ele chama de seus irmãos e fala, olha, vamos buscar meu pai e anuncia a ele toda a minha glória, tudo que eu conquistei aqui no Egito. Ele estava falando sobre riqueza, sobre poder. Então, José estava lhe dizendo aos seus irmãos que ele havia adquirido glória, havia adquirido respeito ali no Egito. Então, ele mandou avisar o seu pai. Aqui no livro de Esté 5:11, que está dizendo aqui na revista, foi ali um banquete, uma reunião ali que a rainha Esté, ela pediu ao rei Assuero para que fizesse. Ali convocou ali o comandante Amã, e ali naquela reunião, Amã começou a descrever ali ao rei tudo que ele havia conquistado, sendo um dos representantes ali do rei. Então, ali também está falando de riqueza, está falando de glória, de maneira de riqueza, de bens adquiridos. Então, essa é uma maneira de a Bíblia expressar a glória. Mas aqui em Êxodo 33:18, aqui está falando sobre a glória de Deus, a glória de Deus revelada, na qual Moisés ele pôde contemplar um pouquinho da glória de Deus. Moisés pôde sentir ali um pouquinho da benevolência do Senhor. Nós vamos ver mais aqui na frente, no tópico 2, como que sucedeu essa manifestação da glória de Deus na vida de Moisés. Então, meus amados irmãos, quando nós vermos esse termo glória na Bíblia, nós temos que ler o contexto, procurar se inteirar no capítulo para saber como se aplicar essa palavra glória dentro do texto, porque nem sempre essa glória aqui vai estar falando sobre a glória de Deus, vai estar falando sobre poder, riqueza aos seres humanos. Então, que isso fique bem claro.
a glória e alguns significados. Tópico 1.2. Revelada em sua natureza. Então, a glória de Deus ela foi revelada em sua natureza. Após ter a garantia de que teria a presença divina, Moisés pediu para ver a glória de Deus. A resposta de Deus faz referência à bondade, misericórdia e compadecimento. Êxodo 33:19. Vide que quando o Senhor Deus se manifestou, a referência a nome e novamente as virtudes acima. Ou seja, como escreveu Tony Evans, a glória de Deus pode ser melhor descrita com a manifestação visível dos seus atributos, caráter e perfeição. Falando de outra maneira, nosso Deus é glorioso por natureza. Então, nós vemos aqui nesse tópico que após o povo de Israel, nós sabemos que o povo de Israel sempre foi oscilante no cumprimento da palavra de Deus, de obedecer aos mandamentos. Israel, quando estava tudo bem, eles tinham a tendência de esquecer dos benefícios do Senhor e voltar-se novamente a pecar, a profanar, a fugir da presença de Deus. Porém, nós sabemos que quando o povo pecou aqui, Deus ia eliminar o povo, a sua nação, mas Moisés ele clama ao Senhor, pede misericórdia. O Senhor então diz assim: Moisés, então tu vai, conduz esse povo para a terra que eu prometi, que é leite e mel, na qual eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Porém, eu não irei com vocês, enviarei meu anjo adiante de vocês. E Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Então o Senhor, ele compreendeu ali que Moisés tinha necessidade ali de que ele estivesse presente. Mesmo que o anjo estivesse ali representando o Senhor, Moisés ele sabia o peso da glória de Deus, sabia o peso que a glória do Senhor, da sua natureza revelada através dos milagres, do seu poder revelado, traria ali para a nação de Israel. Então Deus ele concorda em continuar a caminhada e após esse ato, Moisés ele pede para ver um pouquinho da glória de Deus. Moisés ele pede para ver uma manifestação do Senhor. Então o Senhor, ele chama Moisés e diz: olha Moisés, tu fica na fenda da rocha, porque eu irei passar por detrás de ti, mas tu não poderás ver a minha face, porque homem algum pode ver a minha face e viverá. E o Senhor passou e Moisés pôde sentir um pouquinho da bondade do Senhor, pôde sentir um pouquinho da misericórdia de Deus e de todos os atributos que reúnem e formam a glória do Senhor. Então Moisés ele sentiu essa glória, Moisés sentiu essa presença poderosa na sua vida. Então a maneira de sentirmos a glória de Deus visível na terra é sentir os atributos de Deus, é sentir a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas, o seu caráter e a sua perfeição. Falando de outra maneira, nosso Deus é glorioso por natureza. Então o Senhor tudo criou, tudo que o Senhor criou é a manifestação da sua glória. Quando ele disse: haja luz e houve luz, haja seres viventes sobre a face da terra e houve seres viventes, então houve separação das águas. Então o Senhor, ele ali está manifestando o seu poder, a sua glória, ali no princípio de tudo, porque no princípio a terra era sem forma e vazia, mas aí chegou a manifestação da glória de Deus sobre a terra, e ali a terra passou a ter forma. O Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, e ali houve manifestação da glória de Deus, porque o homem passou a ser alma vivente para adorar e glorificar o nome do Senhor. Tópico 1.3. Revelada em Jesus Cristo. Nós já vemos o significado da palavra glória, a glória de Deus revelada por sua natureza, e agora no tópico 1.3 nós vamos ver a glória revelada em Jesus Cristo. O verbo, a palavra Filho unigênito, tornou-se carne, ser humano, e habitou o tabernáculo. Isso está lá no livro de João capítulo 1, se vocês puderem depois acompanhar. Viveu, morou entre nós, vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. João 1,14, vamos ler João 1,14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Aleluia. Como descrito no tópico acima, quando Deus revelou a sua glória a Moisés, não foi somente em esplendor e nuvem, mas revelando o seu caráter, com beneficência, verdade, amor e fidelidade. Êxodo 34:6. Em João, a glória de Deus é revelada em Jesus Cristo, cheio de graça, de verdade, manifestou a sua glória nos sinais e no sofrimento na cruz do Calvário. Então, nós percebemos que no tópico anterior, Deus revela a sua glória a Moisés, a sua benevolência, ali, passando só um pouquinho da sua glória ali, próximo de Moisés, mas nós entendemos que quando Jesus ele foi revelado, Jesus ele foi encarnado
aqui na terra através de Maria. O Espírito Santo de Deus atuou, Maria concebeu e deu à luz ao Filho de Deus. Nesse momento foi revelado a glória de Deus na terra. Toda a bondade de Deus estava revelada em Jesus Cristo. Toda a benevolência, aleluia, todo o amor, toda a verdade de Deus estava revelada em Jesus. E Jesus, ele cresceu tanto na graça como no conhecimento, e todos viram a glória de Deus através de Jesus Cristo. Através dos sinais. Quando aqui no capítulo 2 de João, quando Jesus realiza o primeiro milagre naquele casamento em Caná da Galileia, ali todos puderam ver o sinal ali do poder de Deus. Então a palavra do Senhor diz que todos ali glorificaram o nome do Senhor. Vamos ler aqui João 2,11. Então bem próximo aqui, vamos ler para vocês verem aqui. João 2,11 aqui, ó. E com este Jesus deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, através dos sinais, Deus revelou a sua glória através de Jesus Cristo. E através também da crucificação, do sofrimento de Jesus na cruz, foi a manifestação da glória de Deus, foi a manifestação da bondade de Deus, do amor de Deus para com a humanidade, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, até o sofrimento de Jesus foi uma manifestação da glória de Deus. Se não fosse esse sofrimento de Jesus, se não fosse essa entrega do Senhor em sacrifício por toda a humanidade, jamais eu e você, homens mortais, teríamos acesso à presença de Deus, teremos acesso à glória de Deus, teremos acesso, jamais nós seríamos participantes dessa glória, como o apóstolo Paulo fala na frente. Nós nos tornamos participantes da glória de Deus, porque nós estaríamos em perigo ao se aproximar da glória de Deus, porque nós éramos pecadores, andávamos errantes pelo caminho, sem Deus e sem direção. Porém, o sacrifício de Jesus, ele trouxe reconciliação, nos transformou de pecadores para pecadores santificados, para pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E agora, através do sangue de Jesus, nós temos acesso à presença do Pai, nós podemos entrar diante de Deus para o adorar, sem correr o risco de sermos fulminados por causa da sua glória. Porque hoje, o sangue de Jesus, ele se manifestou, e hoje nós podemos ter acesso à presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, é muito importante a gente sempre estar lendo aqui essas revistas e sempre fazer como escritor aqui, sempre estar trazendo as lições a Cristo, porque eu sempre costumo falar aqui que a Bíblia, ela é cristocêntrica. Então, se ela é cristocêntrica, o tema central da Bíblia é Cristo. Então, se lá no Antigo Testamento está falando sobre este assunto aqui da glória de Deus, Jesus é a manifestação visível da glória de Deus. Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a manifestação da glória de Deus se encarnou e agora passou a habitar entre nós. Lembra quando os discípulos perguntaram a Jesus, mostre-nos o Pai, e o Senhor diz, eu estou aqui com vocês. Então, Jesus era a manifestação da glória do Pai. Jesus era o Pai representado aqui na terra. Porém, aqueles que não conseguiam compreender e nem entender, que estavam com o coração endurecido, jamais conseguiriam ver a glória do Pai em Jesus Cristo. Mas eu e você que estamos quebrantados na presença de Deus, eu e você que estamos firmes na presença do Senhor, com certeza nós temos acesso e vemos a glória do Pai nas realizações, nos milagres da nossa vida no dia a dia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então ficou claro esse tópico? A glória de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Vamos para o tópico 2, abominação do povo no templo. Agora nós vamos entrar na lição de Ezequiel por completa. Tendo uma visão panorâmica do que a Bíblia revela sobre a glória de Deus, atentando para a associação com a santidade de Deus, no presente tópico abordaremos as abominações cometidas pelo povo de Israel no templo, mesmo possuindo a revelação da palavra de Deus, resultando no afastamento da glória de Deus. Olha, perigo das pessoas que praticam abominação, porque ao praticar abominação, nós estamos ali afastando a glória de Deus, estamos afastando a presença do Espírito Santo das nossas vidas. Porque o que é abominação, pastor? Abominação é tudo aquilo que Deus repugna, tudo aquilo que Deus odeia, que Deus não gosta, irmão. Por exemplo, idolatrar, Deus falando assim, eu não quero que vocês tenham outro Deus, eu sou o único Deus, que vocês devem seguir. Então, quando Israel começava a migrar
para adoração a outros deuses, isso com certeza estava causando abominação aos olhos do Senhor. Quando alguém pegava uma imagem de outro Deus, levava para dentro da congregação, ali estava afrontando a Deus, estava afrontando a santidade de Deus, porque estava abominando, ou seja, estava trocando o Deus Criador por uma criatura, por algo criado por homem. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então, eu e você somos do Senhor e Deus não aceita nos dividir com Satanás, com o mundo e com quer que seja. Deus, ele quer para nós adoração exclusiva a Ele, aleluia. Por isso que ele fala que ele procura verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, não que eles adoram o Pai um dia e no outro estão adorando Baal, eles estão adorando Astarote, eles estão adorando a outros deuses que não agradam ao Senhor. Então Israel, o templo estava desta forma. Nós sabemos que Salomão, ao construir o templo, ali foi consagrado ao Senhor, mas nós sabemos que o homem ele é tendencioso, o homem ele tem tendência de pecar. Nós vimos na lição de número 5, a lei da responsabilidade pessoal, como que uma geração era diferente após a outra. Nós vemos ali o rei Ezequias, na lição de número 5, como o rei Ezequias foi um homem ali que agradou o Senhor, mas em seguida ele morreu. Aí veio o seu filho Manassés, foi um dos piores reis da história de Israel, do reino ali de Judá. E ali Manassés fez tudo que não agradava ao Senhor. Manassés, ele adorou outros deuses, ele adorou o Deus Baal, ele adorou o Deus Astarote, ele adorou aos Balins, ele trouxe os postes ídolos para dentro do templo, da casa do Senhor. Ele ali profanou o nome do Senhor, sacrificou crianças ao Deus Moloque, o seu próprio filho foi sacrificado. Nós sabemos que Manassés, ele foi terrível, ele consultava cartomante, consultava as nuvens para saber o que ia acontecer com o reino de Israel. Deixou de consultar Deus para consultar coisas que abominavam e não agradavam ao Senhor. Então, irmãos, nós vemos no decorrer da história a tendência do homem ser propenso ao pecado. E quando chegou essa época aqui de Ezequiel, o templo estava todo profanado, o templo estava uma bagunça, as pessoas tinham bagunçado com o templo, as pessoas não mais tinham respeito nem consideração com o templo de Deus, o templo que era sagrado. Estava fazendo uma sujeira na obra de Deus, uma sujeira espiritual. Quantas pessoas hoje têm feito sujeira na obra de Deus, têm profanado a casa do Senhor, não que esta casa feita de tijolo, não, mas o lugar onde nós nos reunimos, nós nos separamos para adorar o Senhor. Não que Deus vai habitar somente nas quatro paredes da nossa congregação, não. É porque ali foi um lugar que nós escolhemos, Deus escolheu para nós adorar o seu nome. Por isso que o Senhor falou, a minha casa será chamada casa de oração. Mas tem pessoas que levam isso muito ao pé da letra. Ah, mas Deus não habita em templo feito por mão humana e faz o que quer dentro da casa do Senhor. Levam deuses estranhos para dentro da casa do Senhor, para dentro da casa de oração. E isso não agrada o Senhor. Isso é abominação ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Não podemos adorar o templo, não podemos colocar nossa confiança dentro do templo do Senhor, das igrejas. Nós devemos botar nossa confiança em Deus, mas nós também não devemos menosprezar a casa do Senhor, a casa de oração, porque é um lugar sagrado. O momento da oração, o momento ali de estar na presença de Deus é um momento sagrado, irmão. Então, é o momento que você vai para a igreja para adorar a Deus, você vai para a casa do Senhor para adorar Ele, não para levar coisas que vai desagradar o nome do Senhor. Então, Israel estava vivendo dessa forma. E por isso a glória de Deus foi se afastando. É por esse motivo que muitas denominações estão frias espiritualmente na presença de Deus, não sentem mais a presença de Deus, não sentem mais o poder de Deus. Por quê? Porque as pessoas perderam o respeito pela presença do Senhor. E quando nós perdemos o respeito, o temor, é natural que começamos a fazer coisa que vai desagradar o nosso Deus. Então, é tempo de parar, é tempo de pensar e ver aonde nós estamos errando e consertar para que a glória de Deus volte a se manifestar dentro da casa de oração. Aleluia. Tópico 2.1. Ídolos e criaturas acima do Criador. Presta atenção. O Espírito de Deus levou Ezequiel em visão a Jerusalém até o templo e ele vê a imagem dos ciúmes. Presta atenção o que é a imagem dos ciúmes. É possível que seja a imagem colocada por Manassés. Lembra que eu falei de Manassés? Um rei ruim. Há mais de 30 anos atrás, Manassés tinha feito abominações. Josias tinha consertado, há 30 anos atrás, Josias tinha consertado ali a casa do Senhor novamente, mas
com certeza entrou outros reinados e desbandou novamente ali o templo, levou as pessoas a adorar outros deuses, e nós vamos ver como é que estava a situação do templo nos dias de Ezequiel. É possível que essa imagem seja colocada por Manassés, foi colocada por Manassés, apesar de ter sido removida posteriormente em 2 Crônicas 33:15, contudo parece que voltou. Foi destruída por Josias e outras foi construída, além da imagem, pinturas, répteis, animais em lugares escondidos dentro do templo. Olha só, visões que nos fazem lembrar sobre a possibilidade de havendo, primeiro, a ausência do ensino. Presta atenção, por que isso acontece dentro da casa do Senhor? Por que o templo estava sendo profanado? Havendo falta de ensino, firmeza e profundidade cristã, e se adotar sincretismo religioso, ídolos secretos e estabelecer culto da criatura acima do Criador. Então, esse tópico aqui nós estamos vendo o perigo, irmão, de colocar ídolos e criaturas acima do Criador. Deus, como eu falei lá atrás, Deus nos fez para adorar o seu nome. Porém, nós sabemos que na visão que Deus aqui mostra, o profeta Ezequiel, Ezequiel viu a imagem dos ciúmes. A imagem de ciúme era de um ídolo colocado na porta do templo, na entrada do templo, para causar ciúme em Deus. Era uma imagem para causar ciúme no Senhor. Por quê? Os israelitas adoravam essa imagem e acreditavam que essa imagem ia fazer ciúme em Deus. Para você ver, irmão, o tanto que Israel, o tanto que a nação de Deus estava fora da presença do Senhor, colocando imagem na porta do templo, colocando imagem de ciúmes na porta do templo, aqui para profanar o nome do Senhor. E além dessas imagens, haviam pinturas na parede, haviam animais em lugares escondidos dentro do templo, oculto, mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus revelou o profeta Ezequiel, porque o profeta Ezequiel, recebendo a revelação de Deus, com certeza, ele iria transmitir ao povo o duro juízo do Senhor. Então, na visão de Ezequiel, o que nos faz lembrar sobre a possibilidade de, nos dias de hoje, haver também dentro das nossas igrejas, dentro da casa do Senhor. Então, irmãos, o que causa tudo isso, irmão? É a falta de conhecimento, é a ausência de ensino. Hoje, as igrejas, são poucas igrejas que mantêm esse culto de ensino. O culto de ensino você pode contar 30, máximo 40 irmãos, dependendo da congregação. Não são todas, mas a maioria está vazio. Quando faz culto de entretenimento, culto que vai ter pessoas de fora, culto que vai ter outras coisas que não seja ensinamento da palavra de Deus, é notório que as pessoas compareçam em culto de milagre, lota, mas no culto de ensino, no culto da palavra, são poucos que querem buscar conhecimento. Por isso Jesus falou, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando falta o conhecimento, aí vem a idolatria, vem a prostituição, vem o adultério, vem o engano e a mentira, muitas vezes dentro da casa do Senhor. Então, isso é muito perigoso, que nós possamos ter firmeza e profundidade cristã. Porque um cristão superficial, um cristão que não tem profundidade, é muito fácil ele profanar o nome do Senhor, é mais fácil ele colocar ídolos e criaturas no lugar do Criador. Então, que esse tópico aqui sirva de alerta para nós, para todos nós, não só pastores, mas para você que é membro, você que faz parte do corpo de Cristo, é sua responsabilidade também em zelar pela casa do Senhor, em zelar pela obra de Deus, para que o nome do Senhor não seja profanado, mas seja glorificado, aleluia. É igual o objetivo desse canal, é que o nome do Senhor seja glorificado, porque a cada lição aqui, o nome do Senhor tem sido glorificado, e continuamos aqui orando para que o Senhor seja glorificado através dessas aulas, em nome de Jesus, aleluia. Tá gostando da aula? Deixe seu like aí, aleluia, compartilha com os amigos, fique à vontade, você também faz parte desse canal, aleluia. Tópico 2.2, interesse pessoal e material acima de tudo. Presta atenção que nós vimos ídolos acima do Criador, foram consequências que levaram ali o afastamento da glória de Deus de dentro do templo. E agora nós vamos ver os interesses pessoais acima de tudo. Quando nós colocamos interesse pessoal acima de tudo, irmão, com certeza nós iremos afastar a presença de Deus das nossas vidas. Aleluia. A seguir, o profeta é levado para ver mulheres no templo do Senhor adorando, chorando por Tamuz.
Aí você pergunta, pastor, que Deus Tammuz é esse? Qual é esse Deus que as mulheres estavam ali chorando pelo Deus Tammuz? Vamos entender aqui na frente. Diversos comentaristas associam Tammuz à fertilidade e à vegetação, mas um exemplo de adoração de práticas pagãs em um templo edificado para adorar o nome de Deus. Tá vendo? Esse Deus Tammuz foi colocado também no templo, as mulheres ali choravam porque as mulheres acreditavam que era o Deus da fertilidade e da vegetação. Tem uma forte ligação lá com Nimrod, lá no início da história da humanidade, ali depois de Adão e Eva, quando foi construída a Torre de Babel, ali faz parte ali da história de Nimrod. Nimrod ali foi ali um dos homens que morreu ali, naquela época, mas nesta época aqui, essas mulheres ficavam chorando a Deus Tammuz, acreditando que Nimrod iria ressuscitar, que ia voltar novamente à vida. Existia uma época do ano em que se chorava aos pés dessa imagem para que Nimrod voltasse à vida, porque se voltasse à vida, voltaria a fertilidade. E eu acredito, irmão, que essas mulheres chorando aqui seriam mulheres estéreis, que não poderiam dar luz, e estavam ali chorando aos pés daquela imagem, para que viesse ali ser contemplada, ser agraciada por uma gravidez. Porém, nós sabemos que nós devemos nos voltar para o Senhor, temos que fazer como Ana fez. Ana não foi chorar nos pés de Tammuz, Ana foi adorar o Senhor no templo, Ana foi chorar na presença de Deus, porque quando nós choramos na presença de Deus, cai por terra todo o Tammuz, cai por terra todos os ídolos, então o Senhor nos ouvirá e a resposta, meu irmão, ela virá do céu. Então pensa na bagunça que estava dentro do templo de Jerusalém. Ali a imagem dos ciúmes colocada na porta, mais adiante ali a imagem de Tammuz, das mulheres chorando diante da imagem de Tammuz. Pensa no total desconectividade que estava dentro do templo. Em vez de adorar o Senhor dos Exércitos, eles estavam ali tentando se relacionar com deuses, com criaturas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Então, são pessoas que essas pessoas estavam mais interessadas, essas mulheres, por exemplo, elas estavam mais interessadas em engravidar, em buscar ali uma resposta do Deus Tammuz, do que, irmão, se humilhar na presença de Deus, buscar relacionamento com o Senhor. Quantas e quantas pessoas hoje, nos dias em que nós vivemos, estão procurando por milagres, estão procurando por cura, estão procurando por bênçãos financeiras, apenas interesses pessoais e materiais acima de tudo, e estão se esquecendo de ter um relacionamento com Deus. Então é isso que eu quero trazer alerta para você nesse tópico, irmão. Relacionamento com Deus. Deus sempre quis relacionamento comigo e com você, mas muitas vezes nossos interesses pessoais, nosso interesse material, é colocado acima do nosso relacionamento com Deus, e isso é perigoso, porque a glória de Deus se afasta de nós. Irmão, isso será muito perigoso no arrebatamento da igreja, quando a pessoa coloca as coisas materiais, seus interesses pessoais, acima do relacionamento com Deus, porque sem relacionamento com Deus, irmão, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é perigoso você ficar buscando somente bens materiais. É claro que você precisa correr atrás das bênçãos. Não, elas vão correr atrás de você. É claro que você precisa buscar o Senhor, que as bênçãos correrão atrás de ti e com certeza você será abençoado. É importante a gente orar, profetizar, irmão, vitória, isso é muito bom. Mas o melhor é a gente ter relacionamento com o nosso Deus. Porque quando nós temos relacionamento com Deus, nós somos igual Jó. Passou pela prova, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os bens, mas ele continuou, sabe o quê? Adorando a Deus. Então, essa que é a importância de você ter relacionamento com Deus. Venha o que vier, você esteja no alto ou no baixo, no vale ou no deserto, na prova ou fora da prova, você continua adorando ao Senhor. Quantas pessoas vão em busca do milagre, vêm em busca de uma cura na igreja, e depois que alcança essa bênção de Deus, através da oração, através ali até mesmo a fé que a pessoa usou naquele momento ali, para ser curado, para receber a bênção, depois que ela recebe, ela desaparece. Ela some da presença de Deus. Sabe por quê? Ela não foi buscar relacionamento, ela foi buscar seus interesses pessoais e materiais. Isso é muito perigoso, porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você receber o milagre, você receber a cura, se no dia que Jesus voltar, o arrebatamento da igreja acontecer, você ficar nessa terra? Então, essa é uma alerta que eu trago para você que está somente buscando cura e bens materiais na casa do Senhor. Não faça isso. Arrependa-se dos seus pecados
e volte-se ao Senhor novamente a ter relacionamento com Ele. Seja um verdadeiro adorador, que aí com certeza, irmão, o Senhor não vai deixar faltar nada para você. O Senhor faz se buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e as outras coisas, Deus vai acrescentando, irmãos. Então, se nós entendermos esse mistério, com certeza, nós vamos à casa do Senhor para adorar o seu nome, para glorificar o seu nome. E o Senhor vai fazer igual ele fez com Ana. Ele viu ali o coração de Ana, um coração quebrantado, um coração contrito. Então o Senhor concedeu o desejo do seu coração. Aleluia. Mas para isso, ela precisou se humilhar na presença de Deus. Ela precisou buscar relacionamento com Deus. Aí sim veio o seu milagre. E o milagre dela foi um milagre que trouxe muitos frutos na obra de Deus, que veio Samuel, e Samuel ali foi um homem muito usado por Deus, e nós sabemos da história. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá o melhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós aprendemos a importância de não colocar nossos interesses pessoais e materiais acima do relacionamento com Deus. Aleluia. Assim nós fechamos o tópico 2.2. Vamos para o tópico 3? O afastamento e retorno da glória de Deus. Aleluia! Nós podemos ver aqui no tópico anterior como é que estava a situação dentro do templo, como o templo estava sendo profanado, vários deuses haviam sido colocados dentro do templo, os homens estavam trocando a adoração, estavam adorando a criatura, e nós vamos ver aqui no tópico 3 que por causa disso a glória de Deus se afastou de dentro do templo, aleluia, mas houve um tempo que ela retornou, aleluia. Vamos ver? Tendo visto as abominações que estavam sendo praticadas no templo, veremos que tais práticas resultaram no afastamento da glória de Deus. Olha que eu acabei de explicar, tá vendo? Porém, segundo o propósito divino, como visto na lição passada, Ezequiel também viu o retorno da glória de Deus ao templo restaurado e ouviu uma voz: este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então havia ali uma esperança, havia ali uma promessa de que Deus retornaria com a sua glória, aleluia. Tanto é que na lição passada nós vimos um novo templo e a restauração do culto. O templo restaurado e ali a restauração do culto, a organização sacerdotal novamente acontecendo. Então a glória de Deus retornaria àquela casa, aleluia. Então, nós vemos aqui a misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Por alguma situação que nós cometemos, que nós saímos da presença de Deus, o Senhor muitas vezes se afasta por causa do pecado. Mas não é por causa do seu amor por nós, é por causa do pecado. Nós profanamos, pecamos, adulteramos, prostituímos e a presença de Deus é afastada. Porque Deus é santo e Ele só habita no meio da santidade. Aleluia. Vamos para o tópico 3.1, afastamento da glória de Deus. Interessante notarmos que o afastamento da glória do Senhor ocorre aos poucos. Olha, preste atenção, isso aqui é muito importante. Ao invés de sair em esfera de menor para as maiores santidade, a glória divina parte das esferas de maior para as de menor santidade. Sai do santo dos santos para o limiar da entrada do templo. Olha aí, da entrada do templo, a carruagem do trono estacionada na entrada oriental do templo, do portão oriental para o meio da cidade, e do meio da cidade para os montes oriental da cidade. As iniquidades separam o homem do relacionamento com Deus. É o que eu acabei de falar. A nossa iniquidade não é que Deus deixa de nos amar. É a nossa iniquidade que Deus se afasta, porque Ele é santo. Deus não convive no meio da iniquidade. Então nós podemos perceber que a glória estava no Santo dos Santos, no lugar mais alto da adoração, onde estava a presença de Deus. Então a glória foi se retirando para fora. Ou seja, a glória era para vir para dentro e continuar, agora ela estava se retirando por causa das iniquidades que estavam sendo praticadas, as idolatrias, as profanações e as abominações que estavam acontecendo dentro do templo de Jerusalém. Então a glória de Deus estava se afastando. Perceba que o escritor ele escreve aqui que a glória ela foi se afastando do templo de Jerusalém aos poucos.
Não foi sair lá do Santo dos Santos e foi embora, não, ela foi se afastando aos poucos. Então, uma pessoa, meus amados irmãos, ela não se desvia da noite para o dia, ela não dorme crente e acorda descrente, é algo que vai acontecendo, que se a pessoa não vigiar, a pessoa não prestar atenção, não ter discernimento espiritual, ela vai se afastando da presença de Deus, a glória de Deus vai indo embora. Então, é como um casamento. Muitas vezes o casamento não termina e as pessoas, nossa, mas eram tão felizes, mas você não sabe o que vem acontecendo de muito tempo atrás. Então é um processo, só quem está lá dentro, quem vê, não sabe. É o dia após dia que vai acontecendo algo, que vai desgastando ali o relacionamento e ali com o tempo há-se carta de divórcio, há separação. Então é um processo, é como algo que não acontece da noite para o dia. Perceba que a glória de Deus não foi embora de vez do templo, ela foi se afastando aos poucos. Deus, no interesse de ter relacionamento com o homem, Deus continuou ali, saindo aos poucos para ver se eles se tocavam. Mas, na verdade, estavam todos virados as costas para Deus, estavam com o coração endurecido. É por isso que Deus ele falou que ia dar um coração novo, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, para que as pessoas se voltassem para Ele. Então, meus queridos, cuidado, porque muitas vezes nós estamos nos afastando até mesmo da casa do Senhor, da obra de Deus, e muitas vezes nós nem percebemos, e quando nós damos por si, estamos longe. Igual o filho pródigo foi se afastando da casa do seu pai, e quando ele caiu em si, ele estava ali comendo lama junto com os porcos. Então, que isso não venha acontecer conosco, que nós possamos acordar. É tempo da igreja acordar, é tempo da igreja buscar relacionamento com Deus, é tempo de eu e você se aproximar do Senhor, porque a palavra de Deus está se cumprindo. A cada dia que está passando, estamos vendo o que está acontecendo com a nação, estamos vendo o que está acontecendo com a sociedade, com o mundo inteiro. Então, é momento da igreja se tocar, é momento de eu e você se levantar como verdadeiros adoradores e buscar intimidade com o Senhor, buscar se santificar na presença de Deus, porque, meu amigo, sem santificação você não verá o Senhor, e nem muito menos eu. Então nós precisamos nos santificar para que possamos ter acesso à presença de Deus. Aleluia! Vamos ver agora, já vemos o afastamento da glória de Deus, como que aconteceu o afastamento de dentro do templo, a glória foi se afastando até ficar no monte. E agora nós vamos ver o retorno da glória de Deus. Após a visão do novo templo, na lição 11 que nós vimos semana passada, da glória do Deus de Israel, veio pelo caminho do Oriente. Lembremos que o profeta já tinha visto que estava no monte, ao oriente da cidade. E entrou no templo, conforme está em Ezequiel 43:4. Tal descrição lembra Êxodo 40:34 e 1 Reis 8:11. Glorifiquemos ao Senhor, pois Ele continua interessado em operar restauração no relacionamento com todos os seres humanos. Irmãos, pensa que se Deus tivesse desistido de nós lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, a primeira afronta a Deus, a santidade de Deus, Deus ali expulsou eles do jardim, porque havia uma palavra liberada da parte de Deus, porém Deus nunca desistiu da raça humana. Ali no próprio juízo que Deus estava estabelecendo, Deus disse que da semente da mulher iria nascer um que iria pisar na cabeça da serpente. Então, nós vemos no decorrer da história que Deus sempre foi levantando pessoas para que o seu povo fosse restaurado, para que o seu povo se voltasse para Ele, para que o seu povo viesse ter intimidade com Ele. Tanto é que, por último, Ele enviou o seu Filho amado Jesus para vir morrer na cruz do Calvário por todos nós. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não desisti de você, eu não desisti da sua vida, o Senhor não desistiu de nós. Então, se alguém olhou, apontou o dedo para você e disse que você não é ninguém, que você não é nada, que você não tem mais jeito, irmão, eu quero dizer que Deus não desistiu de você. Basta você se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor, que com certeza, irmão, vai haver restauração e vai haver manifestação da glória de Deus. Sabe quem vai perder com isso? É o inferno, porque o inferno vai ser derrotado quando o nome do Senhor for glorificado na sua vida. Aleluia. Vamos para o tópico 3.3, impacto e resultado no povo de Deus. Após enfatizar a estrutura do templo, conforme está em Ezequiel 40:42, a volta da glória de Deus no tópico anterior, que é o retorno da glória de Deus, agora a visão vai focar na conduta do povo e dos sacerdotes.
considerando que Deus está no meio do seu povo. Ezequiel 43:7. A mesma imagem, a mesma mensagem enfatiza lançar fora tudo o que contamina. Eita glória! A lei do templo está intimamente ligada à santificação. O ponto de partida é o altar. E no tempo de Elias e de Manassés, o altar também precisou ser restaurado. Olha só. Anos depois, Ezequiel, quando os primeiros judeus voltaram do cativeiro babilônico e chegaram a Jerusalém, iniciaram as ações visando a restauração e a edificação do altar de Deus. Podemos resumir algumas edições com as seguintes expressões: lançar fora o que contamina, priorizar a santificação e restaurar e manter o relacionamento com Deus. Então, esse último tópico aqui, o impacto, os resultados do retorno da glória de Deus, quando a glória se afastou e houve o retorno da glória, houve um resultado desse retorno da glória, quando o altar já consertado, o altar já novamente restaurado, edificado ali pelo povo, a glória de Deus retorna. Então os deuses estranhos foram lançados fora, foram deitados, caídos por terra, e o altar, porque o altar era o ponto de partida. Se o altar estivesse restaurado, o altar estivesse edificado novamente, com certeza a glória de Deus iria retornar, o povo de Deus iria voltar a adorar o nome do Senhor, e o nome do Senhor ia ser glorificado. Então Israel voltaria novamente a se enquadrar nos propósitos de Deus, que era a adoração somente a Ele. O propósito, como está aqui no ponto de partida da verdade aplicada aqui, que Israel iria voltar a cumprir o propósito da sua existência, que era o relacionamento com Deus, que também é o nosso propósito de existência, o relacionamento com Deus. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Aleluia. Podemos resumir algumas lições disso aqui, viu, irmãos? Lançar fora o que contamina. Você tem lançado fora o que tem afastado a presença de Deus da tua vida? Fica uma pergunta para você. É momento de você deitar fora os deuses, é momento de você tirar tudo aquilo que está te afastando do Senhor, é momento de você se afastar de tudo aquilo que está desagradando a Deus, para que a glória do Senhor volte novamente para a sua vida, retorne novamente. Priorizar a santificação. Você tem priorizado a santificação, ou você tem tido a santificação como algo qualquer, algo banal que você faz se der, se não der? Então, irmão, a santificação é algo muito importante, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Volto a repetir novamente aqui. E restaurar e manter o relacionamento com Deus. Então, nós vivemos hoje em dias atuais, em que é muito difícil, é complicado hoje, se manter de pé, se manter firme na presença de Deus, mas nós também contamos com a ajuda e a presença do Espírito Santo, que está conosco todos os dias para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos buscar a Deus na oração, na leitura da palavra, na consagração, no culto ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e a cada dia nós venhamos estreitar os relacionamentos com Deus, porque esse é o propósito da nossa vida, é estreitar relacionamento. Então, há momentos que a glória se afasta, mas quando nós nos arrependemos, consertamos o altar, restauramos o altar do Senhor, aí a glória de Deus retorna, aí o nome do Senhor é glorificado. Então, meu desejo é você que está afastado da presença de Deus, você que se afastou da presença do Senhor, não importa o que você cometeu. O que importa é que se você se arrepender, se você consertar o altar, se você buscar relacionamento com Deus, com certeza, irmão, o sangue de Jesus é poderoso para passar sobre a sua vida, restaurar a sua vida novamente, te fazer uma nova criatura e você ser novamente um mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar? Aleluia! Soberano, eterno Deus, Pai, muito obrigado por esta lição. Obrigado por aqueles que ficaram comigo aqui até o final, Senhor. Obrigado pela Tua poderosa presença. Deus, nós aprendemos neste vídeo, Pai. Nós devemos nos aproximar a cada dia de Ti, ter relacionamento com o Senhor. Senhor, vem ajudar esta pessoa que está me ouvindo nesse momento, que está com dificuldade de ter relacionamento contigo. Que Teu Espírito Santo possa atuar, Senhor, para que esta pessoa venha cair em si e se voltar novamente à Tua presença. Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Meu muito obrigado. Você que ficou comigo até o final. Se ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente, curta, porque a sua participação é muito importante. E aprovando Deus, se Deus assim permitir,
Na próxima semana estaremos aqui de volta com a última lição, a lição de número 13, viu? Eita glória! Será o encerramento, o fechamento deste assunto do livro do profeta Ezequiel, e eu tenho certeza que será uma lição abençoadora. Meu desejo é que você se arrume no domingo, vá para a escola dominical, você e sua família, e com certeza Deus lá irá falar muito mais com você através do professor ali na sua congregação. Amém? Fique com Deus, ore por mim, ore por esse canal, para que o Senhor continue nos usando aqui na sua presença. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.